Estamos de volta para falar agora sobre um assunto bastante polêmico, a tabela de fretes. Após o anúncio realizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, sobre a multa que uma empresa pode receber caso contrate o serviço de transporte rodoviário de cargas abaixo do piso estabelecido pela tabela de fretes, as indústrias retraíram as suas compras. O analista de agronegócios do SBA, João Pedro Cuti Dias, fala mais sobre o assunto agora, por telefone. A semana passada, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, ela definiu os valores das multas que serão aplicadas a todos aqueles que contratarem fretes abaixo do valor do preço mínimo estabelecido pela legislação brasileira, que esse é uma jabuticaba, só no Brasil que tem isso aí. Então, se considera o seguinte, o valor pago, a diferença entre o valor que seria pela tabela e o valor pago, 2 vezes essa diferença, tendo um mínimo de R$ 550 por ação até R$ 10.500 por carga transportada. Esse fato travou o mercado. Em alguns casos, como o caso do milho, por exemplo, que estava havendo uma venda de milho da região do Centro-Oeste, especialmente, vou pegar o exemplo de Mato Grosso do Sul, em direção à Videira, Santa Catarina, estavam pagando R$ 190 por tonelada. Um preço razoável que permitia sobrar alguma coisa para o produtor de milho e também para o transportador. Acontece que com essa nova regra, você iria para R$ 250, ou seja, haveria um aumento de quase R$ 60 por tonelada. R$ 60 por tonelada, nós estamos falando em alguma coisa próxima a R$ 4 por saca de milho. Ou seja, o mercado trava, o produtor não tem como marcar com essa diferença, ele já está trabalhando na marca do pênalti, em cima quase dos custos dele. É mais uma ação impensada que o governo fez, quando estabeleceu uma tabela de frete. No mundo inteiro não se usa isso. O frete não é linear, ele flutua ao longo do ano. O Brasil inventou isso porque foi pressionado, o governo foi coagido, ele foi embretado na greve dos caminhoneiros e fez essa tabela. Agora a ANTT bota mais uma pérola na situação, ou seja, ela faz uma tabela de multa muito alta, ou seja, faz com que o mercado pare, o mercado não sabe o que fazer. Há um movimento hoje no Brasil para que haja uma definição, não dá para esperar para o ano que vem uma definição por parte do Supremo Tribunal Federal, cuja função é definir se é constitucional ou não constitucional uma tabela de frete, e o nosso ministro do Supremo, ele está tentando fazer um trabalho de ouvir todas as partes. Ele vai continuar ouvindo todas as partes o tempo que ele quiser, porque não vai haver uma solução para isso. Nós chegamos num impasse em relação à questão. Essa tabela de frete, ela inviabiliza o setor em muitas áreas. O exemplo do milho, o milho é clássico, se deve estar acontecendo a mesma coisa com arroz e com outros produtos, principalmente aqueles produtos voltados ao mercado interno. Ou seja, cada ação impensada do governo federal cria problemas para todo o setor produtivo do Brasil.